Bem-vindo de volta. Nas últimas aulas, nós estudamos React com uma biblioteca JavaScript. Nós entendemos que React é baseado em elementos, os elementos React criados através do JSX, por exemplo, ou utilizando o método react.createElement, e esses elementos React fazem parte de um DOM virtual. O DOM virtual nada mais é, no fim, do que um grande objeto JavaScript que o React manipula. E existe uma outra biblioteca, no caso dos navegadores, a React DOM. Todas fazem parte do pacote React, mas são bibliotecas diferentes. E essa biblioteca React DOM se encarrega de transformar o DOM virtual no DOM real. Então, o React a gente não lida diretamente com o DOM real, a gente lida com esse DOM virtual, com esse grande objeto JavaScript, e deixa a cargo do React fazer essa relação entre o DOM virtual e o DOM real. Fazer a renderização no DOM real, por assim dizer. Então, vamos começar agora a estudar os fundamentos de uma aplicação React. E um dos principais fundamentos de aplicações de React é que ela é estruturada em termos de componentes. Por que fazemos isso? Bom, dividir a aplicação em componente facilita o seu entendimento e, especialmente, a sua manutenção. Imagina se você tivesse uma única função e toda a lógica do programa, toda a lógica da aplicação estivesse nessa única função. Ia ser muito difícil entender o que essa função faz, ia ser impossível reutilizar essa função e fazer a manutenção dessa função também ia ser muito complicado. Então, o que a gente faz é quebrar um projeto React, ou isso vale para outras bibliotecas também, outros frameworks, quebrar esse projeto em pequenos componentes, e aí a gente utiliza esses componentes ao longo do projeto. Assim, se a gente tiver que dar manutenção para um componente, basta trabalhar nesse componente específico, e os outros componentes que apenas usam esse componente não precisam nem tomar conhecimento do seu funcionamento interno, só tem que saber o seu comportamento. Por isso que a gente diz que React é uma forma de programar declarativa, porque a gente declara os componentes e aí não precisa dizer passo a passo o que fazer, porque o passo a passo está no fim dentro desses componentes. Bom, um exemplo do que seria um arquivo HTML estruturado em componente, isso aqui não é HTML, porque HTML não funciona assim, mas seria declarar um componente app e dentro do app um componente menu, um componente main e um componente footer. Então, a gente está separando o nosso projeto em 3 componentes, cada um com a sua tag. Então, isso aqui não existe em HTML, a gente não pode criar tags personalizadas, porém, em JSX é como se estivéssemos criando tags personalizadas. Então, aqui tem um componente React, aqui tem um componente React e aqui tem um componente React, e esses componentes React vão ser feitos basicamente de elementos React, porque no fim tudo são elementos React que vão fazer parte do DOM virtual. Bom, para melhor trabalhar com componente, a gente utiliza módulos JavaScript. Poderíamos não utilizar, poderíamos colocar todos os componentes em um só arquivo JavaScript. Nós temos feito até agora, nós não utilizamos módulos, porém é muito mais fácil trabalhar com módulos exatamente para modularizar a nossa aplicação. Cada componente, então, transforma-se em um módulo e aí cada componente vai estar no seu próprio arquivo, etc. Existem 2 formas de utilizar módulos em JavaScript. Uma é a mais moderna, isso só veio a partir do ES6, ES é ECMAScript. ECMAScript é a especificação do JavaScript. JavaScript é uma implementação do ECMAScript, e isso em 2015 começou a ter a questão de módulos nativos em JavaScript. Anteriormente, para utilizar módulos em JavaScript, nós poderíamos utilizar em Node, por exemplo, o CommonJS, que é uma outra forma de modularizar programas, mas isso veio com Node antes da introdução dos módulos nativos em JavaScript. Eu estou dizendo isso porque você, na sua vida de programador, vai encontrar 2 formas de modularizar o programa. Por exemplo, você vai ver lá escrito módulo.export e export default, ou export com o nome, e essa diferença é porque módulo.export é utilizado em CommonJS e export default é utilizado em módulos nativos. E aqui a gente vai utilizar módulos nativos, que é o que o front-end usa, é o que o React usa. Bom, para trabalhar com módulos, o que nós fazemos é
importamos esses módulos em componentes que vão utilizá-los e exportamos esses módulos nos componentes que foram criados. Então, se a gente cria um componente para que ele seja utilizado por outros módulos, a gente tem que exportar e depois esses outros módulos vão importar. Existem duas formas de exportar módulos: a exportação default, padrão, e a exportação nomeada, named. Cada módulo só pode ter uma exportação default, uma exportação padrão, porém podemos exportar várias funções se nós exportarmos com o seu nome. Nós vamos ver sobre import e export mais ao longo do curso e vamos ver como utilizamos default e named exports.